Oi, gente, tudo bom? Hoje aqui no Direito com Elas eu vou falar sobre uma questão interessante sobre direitos reais. Bom, gente, a propriedade é um direito real, como vocês já sabem. O direito real é um direito que liga uma pessoa a uma coisa. Aliás, o termo real vem de res, que significa coisa no latim. Já a posse trata de uma situação de fato. Então, enquanto a propriedade é um direito real que liga uma pessoa a uma coisa, a posse é uma situação de fato. Embora o nosso Código Civil não tenha caracterizado a posse efetivamente, ela caracterizou e conceituou o possuidor no artigo 1196. Então, lá no artigo 1196, ela disse o seguinte, o legislador disse o seguinte, que possuidor é todo aquele que tem de fato pelo menos um, dos poderes inerentes ao domínio. Quais são os poderes inerentes ao domínio? São eles: gozar, fruir, dispor e reivindicar. Então, se a pessoa tem um desses poderes, que é usar, gozar, fruir ou reivindicar, esta pessoa pode ser considerada possuidora. Então, ser possuidor significa ter pelo menos um dos poderes inerentes ao domínio. Quer dizer, se uma pessoa tem todos os poderes inerentes ao domínio, professora? Bem, se uma pessoa tem todos os poderes inerentes ao domínio, significa que essa pessoa é proprietária. Então, se uma pessoa tem todos os poderes inerentes ao domínio, essa pessoa tem a propriedade daquele bem, seja esse bem um bem móvel ou imóvel. Aliás, a propriedade como direito real é a partir dela, propriedade, que partem todos os demais direitos reais. A lista dos direitos reais contemplados no nosso direito estão lá no artigo 1225. Então, é a partir de um direito de propriedade que você tem, por exemplo, um usufruto, que também é um direito real, que é o direito de usufruir plenamente de um bem, que você tem o direito de uso, o direito real de habitação, que pode nascer uma hipoteca, um penhor. Então, é a partir da propriedade que nascem os demais direitos. E a posse está intimamente ligada ao direito de propriedade, mas com ela não se confunde. Então, ser possuidor não significa ser proprietário. Significa que eu tenho um dos poderes típicos de propriedade, sem, no entanto, significar ser proprietário. Alguns exemplos fáceis da gente identificar. Vamos falar de um contrato de locação. Então, eu alugo uma casa, passo a morar nessa casa. Eu, como locatário, sou o legítimo possuidor. Por que eu sou o legítimo possuidor? Porque eu estou usando desse bem, eu estou fruindo desse bem, né? Eu estou morando, utilizando o que esse bem tem de melhor para eu poder, o conforto e a disponibilidade que eu preciso para esse bem, que é morar, receber os meus amigos e tudo mais. Então, veja, eu sou o possuidor e o locador é o proprietário. Veja que nós dois, nesse contrato de locação, somos possuidores. Só que eu, como locatário, sou o possuidor direto, porque eu estou na posse física do bem. E o proprietário, o locador, ele é o possuidor indireto, porque ele tem o direito de possuir. Tanto que um dos poderes inerentes ao domínio é dispor, e ele dispôs do bem a partir do momento que ele resolveu alugar para mim. Então ele permanece com o direito de defender a sua propriedade e a sua posse, porque ele tem a posse indireta, porque ele tem o direito de dispor. Mas eu tenho uma posse direta, porque eu sou a pessoa que está com o objeto físico. Então eu tenho a posse direta e sou o legítimo possuidor. Então vejam que é possível até, gente, olha só. Possuidor direto contra possuidor indireto. Imagine que eu tenho algum tipo de ação contra o locador. Imagine que o locador está tentando, não está contente com o nosso contrato, quer aumentar absurdamente o aluguel, e eu não concordo. E ao invés de ele ingressar com uma ação legítima, o que ele faz? Ele tira todas as minhas coisas de dentro da casa, põe lá no quintal e diz que agora eu não moro mais lá, que eu tenho que tirar as coisas de lá porque ele é o dono e ele não quer mais continuar com o contrato. Ele pode fazer isso? Não pode. Se ele não está contente, ele vai entrar com uma ação revisional e tentar resolver o problema em juízo. Então, o que eu posso fazer contra ele se ele é o dono? Nada? Claro que não, né, gente? Lógico que eu posso fazer alguma coisa. Eu posso entrar com uma ação possessória. É uma ação possessória. Para que serve a ação possessória? A ação possessória protege o direito do possuidor. Então, eu vou entrar com uma ação de reintegração de posse para que eu possa retomar a posse do imóvel a qual eu tinha legitimamente. Então, eu, locatário, tenho direito de ação possessória contra o proprietário
que, embora seja proprietário, não tem a posse direta, porque ele cedeu essa posse direta para mim. Ele cedeu um dos poderes inerentes ao domínio para mim, que é o direito de usar. Então, numa ação de possuidor direto contra possuidor indireto, o possuidor direto é protegido. Então veja como a posse, embora seja uma situação de fato, ela tem uma força muito grande dentro dos direitos reais, dentro do direito das coisas, né? Então o possuidor direto tem o direito de proteger a sua posse legítima, mesmo diante do proprietário, porque a posse legítima deve ser protegida. Isso acontece, gente, por várias razões, e uma das principais é uma base constitucional. A Constituição diz que a propriedade deve atingir sua finalidade social, deve cumprir sua finalidade social. A partir do momento que uma pessoa usa, cuida, mora no local, produz, ela dá sua finalidade social, ela merece proteção. Então, a partir do momento que eu estou fazendo isso, a minha posse deve ser protegida. Então, a minha posse direta diante do possuidor indireto, ela tem força, ela tem proteção legal. Então, eu mesmo sendo possuidor e não o proprietário, tenho ação direta contra o proprietário nessas condições. Então vamos lá, para eu diferenciar posse de propriedade, basta lembrar que a posse é uma situação de fato, onde uma pessoa tem pelo menos um dos poderes inerentes ao domínio, que são usar, gozar, fruir, dispor e reivindicar. Enquanto que o proprietário tem o direito de propriedade, que é um direito real. E quem tem o direito de propriedade? Ele tem todos os poderes inerentes ao domínio numa pessoa só. Ou seja, ele, proprietário, tem o direito de usar, dispor, reivindicar e fruir do bem. Ou seja, todos os poderes inerentes ao domínio estão com o proprietário. E ele pode fazer o que ele bem quiser. Então, a propriedade é um direito real e a posse é uma situação de fato. E o direito do possuidor está protegido pelo Código Civil a partir do artigo 1196, e o próprio artigo 1196 classifica o possuidor. É aquele que tem pelo menos um dos poderes inerentes ao domínio. Então a pessoa que age como se fosse dono, cuida como se fosse dono, preserva como se fosse dono, vai ter num primeiro momento, diante do próprio proprietário, o direito de proteger a sua posse, ainda que em face do proprietário. Então aquela posse que está sendo cuidada como tal, onde a pessoa está atingindo a finalidade social, ela vai receber uma proteção imediata, mesmo diante do proprietário. Legal, pessoal? A gente vai voltar a esse assunto posteriormente para falar sobre a classificação da posse. Combinado? Muito bem, pessoal, se vocês gostaram, deixe o seu curtir aí embaixo, depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Não deixe de curtir os nossos vídeos aqui no canal, acompanhe o Seminário Direito com Elas, vai ser na primeira semana de julho, vai ser lá na OAB Carapicuíba, a gente está divulgando isso no Facebook, aí nas redes sociais. Acompanhe os nossos vídeos, nós falamos sobre vários assuntos, penal, trabalho, consumidor, a gente dá dicas para a OAB. Legal? Contem para os seus amigos, chamem seus amigos, nós estamos aí buscando os 2.000 inscritos, então rumo aos 2.000 inscritos, contamos com vocês. Beleza, pessoal? Espero vocês na próxima semana, combinado? Um beijo e até lá!